Na verdade, hoje, Davi e demais que me ouvem, eu faço uma crítica, na verdade. Eu faço uma crítica porque as ferramentas de comunicação, aquelas que nós estamos talvez apostando grandes coisas hoje, né? Apostando, colocando nossas esperanças, né? Nessas ferramentas, elas podem estar nos levando para um lugar que não é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus é pessoas, é olho no olho, é conversa, é um lugar onde que você pode ser vulnerável, autêntico, um lugar onde você pode expressar quem você é. E muitas das vezes as ferramentas de comunicação, elas vêm para quê? Elas vêm para trazer para você um lugar confortável, um lugar onde você pode editar, onde você não comete erros, onde você maqueia, onde você coloca seus filtros, onde você é quem você talvez imagina ser, ou um lugar onde você apenas mostra aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Na verdade, as ferramentas de comunicação é um grande lugar para se proteger, né? Nós olhamos ali as discussões que as pessoas têm, como que elas se protegem, como que as pessoas já não estão mais se importando com a verdade, mas elas estão se preocupando com o sentimento de estar com a razão. As discussões, elas acabam sendo infinitas, por quê? Porque ali não estamos mais em busca da verdade, estamos tentando ver quem está certo naquela discussão. E eu faço essa crítica, né, para que nós possamos sair desse lugar que é importante. As ferramentas e a tecnologia, elas estão para nos servir, mas elas não vão substituir as relações, elas não podem substituir pessoas na nossa vida. Está inerente em nós a necessidade de ter pessoas em nossa vida. Quando nós temos entendimento, nós criamos qualidade nas nossas relações. Então, se você está frustrado hoje, se você se sente num lugar de frustração na área relacional, talvez é porque não está havendo entendimento. E existem muitos filtros e barreiras que podem estar sendo geradas. Por quê? Porque nós caímos, algo não está certo, o homem pecou, perdeu a sua capacidade plena relacional com Deus, o pecado entrou na humanidade e o homem começa a experimentar essa era, esse vazio de solidão, esse distanciamento de Deus, distanciamento das pessoas. Gente, e é muito interessante pensar que o primeiro pecado ocorre na área da confiança. O primeiro pecado ocorre na área da comunicação. Eu brinco com meus alunos, né? Eu falo assim, gente, como seria se a Eva, na hora que ela fosse ali, ela está ali naquele diálogo com a serpente, né? Como seria se ela tivesse feito apenas uma pergunta, uma afirmação para a serpente, da seguinte forma: olha, dona serpente, a sua história parece ser muito interessante, realmente bacana o que você está me contando. Eu fiquei até interessado, né, em comer essa fruta aí depois que você me contou, mas espera aí. Deixa eu perguntar para Deus, ele vai vir hoje à tarde aqui, deixa eu perguntar para ele, porque tem alguma coisa que está errada nessa conversa, né? Entende que a Eva e o Adão tinham plena autoridade de parar aquele diálogo naquele momento e voltar a relação para Deus e fazer a pergunta certa, quem tinha autoridade para responder. Então, a primeira quebra, o primeiro pecado, ele ocorre na área da relação, da comunicação. A comunicação foi... o homem, né, deixou de ter aquela comunicação assertiva com Deus e ele escolheu dar ouvidos a quem? A serpente, né? E aí vem as nossas barreiras, as nossas limitações, os nossos filtros após todo esse pecado, tudo aquilo que nós vivemos hoje, o estresse, as ideias pressupostas, nós somos julgamos facilmente as pessoas, as nossas feridas que nos afastam dos relacionamentos, os nossos medos, a falta de atenção, a negligência que nós às vezes temos na nossa área da comunicação, ou nós não queremos mais ouvir, ou nós estamos saturados de informação, e aí nós temos esse momento de falta de entendimento, e a qualidade dos nossos relacionamentos pode estar muito comprometida. E podemos nos encontrar em relacionamentos quebrados e distantes de onde Deus deveria trazer nós. Davi, eu queria só fazer uma pausa porque eu acho que tem um barulho acontecendo e deve estar muito alto. Não está incomodado, não tem problema.
É Tá, tranquilo. desculpa, eu tô achando que isso tá atrapalhando Não. a nossa Até, conversa aí. bom, enquanto isso também, eu até pensei, eu tive alguns pensamentos, né, vários, assim, o primeiro eu estava pensando, você que talvez quem está assistindo vai olhar para um jovem, assim, estiloso, meio hipster, num escritório bacana e pensando que esse cara deve ser aquele cara só da tecnologia e Uhum. tudo assim virtual, mas eu queria só dizer que é muito interessante ver você falando sobre isso, porque eu conheço o Iago, que é uma pessoa totalmente da natureza, de andar descalço na lama, de criar ovelhas e galinha e assim, ele é totalmente ele se insere facilmente no contexto urbano, mas também totalmente na selva, assim, ele inclusive faz muitos anos ele desenvolve projetos na região amazônica do Brasil, né? Então, eu acho essa uma coisa interessante até, que tem pessoas que se queixam da nova geração tão ligada nos meios de comunicação virtuais ao detrimento do engajamento real na vida. Eu digo real, na realidade, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é real, de certa forma. Se não tivesse valor, a gente não estaria fazendo, né? A gente acredita que tem valor, mesmo que eu não possa estar com o Iago, a gente não pode literalmente tomar um café depois de conversar, não posso abraçar meu amigo, assim, mas eu creio que essa interação tem um valor, é algo real, mas não é a mesma coisa do presencial. E assim, eu acho tão interessante essa nova geração, para mim, o ideal. Eu sou mais velho que o Iago, né? Eu, assim, eu já me sinto que eu tô da geração meu que tá para só passar adiante as coisas para a nova geração, né? Mas assim, eu sinto que eu sinto muito encorajado ao ver alguém como o Iago, que eu sei que é uma pessoa super engajada, ele vive em comunidade, ele vai jogar bola com as pessoas do bairro todo dia. Assim, ele não é uma pessoa vivendo numa cápsula virtual, né? Como, e até talvez é isso que eu ia perguntar para você, Iago, que você sente nesses anos que vem chegando muita gente sem ferramentas para comunicar, quando chegam aos treinamentos e você pensa, meu Deus, por exemplo, até, você já pegou alguns casos que a pessoa estava tão tímida, assim, a pessoa chega lá, ela não consegue olhar, porque a gente ouve falar disso, né? Mas eu confesso que, assim, eu tenho meus filhos, eu, de certa forma, interajo com jovens, mas você que realiza treinamentos todo ano, centenas de pessoas, você vê realmente os efeitos do contrário disso que você está falando, ou seja, as pessoas que não entendem e não têm ferramenta nenhuma e chegam lá, você percebe isso talvez a minha pergunta seria: você percebe, você acha que está piorando, ou que está estável, ou está melhorando? Obrigado, Davi. A pergunta do Davi é muito pertinente com relação a aquela comunicação que vem antes da tecnologia, né? Eu dou aula de fala em público, né, Davi? Eu falo um pouco sobre esse tema nas escolas que eu trabalho. E o primeiro que eu falo que um dos segundos maiores medos da humanidade é falar em público. Pessoas têm até trauma, pessoas têm pesadelos, elas se veem falando em público, elas suam frio, a mão começa a tremer, enfim. Existe toda questões, barreiras com relação à fala em público, mas é porque as pessoas, Davi, elas não estão confortáveis mais com elas mesmas. Hum, Então, na verdade, ela não é o medo de falar em público, mas é o medo da exposição, é o medo das pessoas verem ela sem filtros, verem hum, ela sem maquiagem, verem elas ali ao vivo, né?
Por que talvez pessoas preferem fazer um vídeo gravado do que fazer uma live? Porque ela se coloca numa posição assim, e se eu errar? Hum. E se eu falar uma coisa precipitada? E se eles verem que eu não sei? Por exemplo, você acabou de fazer uma pergunta. Existem pessoas que odeiam dar aula e deixar perguntas no ar, ou os alunos fazerem perguntas, porque isso traz as pessoas para um lugar de vulnerabilidade. Hum. Então, voltando para onde eu quero, estou falando com você, Davi, quando o pecado entrou na humanidade e ele veio e ele afetou a nossa área da comunicação, ele nos mostrou, depois do pecado, que nós não estamos mais confortáveis com a nossa vulnerabilidade. Olha só, o homem e a mulher estavam nus um diante do outro, Davi, antes do pecado, e eles não tinham vergonha um do outro. Qual que é a primeira coisa depois do pecado? Eles vão se cobrir, porque eles olharam para o outro, opa, eu não estou confortável mais com a minha imagem e não estou muito confortável com a sua imagem. Lembra, eu falei agora há pouco aí sobre os filtros, né? O que são os filtros? Filtros são altos mecanismos de defesa, Davi. São, inclusive, a nossa própria cosmovisão entra nesses filtros, a nossa cultura, a experiência que eu tive no passado, nossos traumas, medos. Essas coisas criam barreiras, essas coisas impedem nós de sermos autênticos. Então, nós não temos que copiar ninguém, nós não temos que copiar, eu quero falar como o Davi fala, eu quero fazer vídeos como o Davi fala. Nós temos que encontrar a nossa própria autenticidade, nossa própria voz, nossa própria forma de ser. E você fez um comentário aí muito, muito legal sobre essa simplicidade. No caso, né, você fez bons elogios à minha pessoa. Davi, eu acho que nós temos que aprender a lidar com os dois mundos. O mundo tecnológico, ele é uma bênção. A internet, ela veio para libertar a humanidade de muitos cativeiros também, intelectuais. Muitas nações estão sendo libertas porque as pessoas finalmente têm acesso à informação que elas nunca tiveram. Glória a Deus por isso. A internet veio para ajudar a ser parte da libertação de muitas pessoas. Mas, por outro lado, nós não podemos colocar nossa esperança toda nela. Por outro lado, nós não vamos trocar as coisas. Nós não temos que ter pensamentos binários. Um é mais importante do que o outro. Nós temos que continuar entendendo que nós somos chamados para lidar com esses dois mundos. Continuar sendo simples, parando para uma pessoa, tomando nosso bom café com os indivíduos, sabendo ser bons ouvintes, ouvir. Gente, uma das coisas que está em falta hoje é aprender a ouvir. Escutar as pessoas, parar para entender o que ela tem para dizer para vocês. E quer saber, a maioria dos conflitos, as pessoas só querem ser ouvidas ou escutadas. Elas não querem... Talvez ela nem quer que você resolva o problema dela. Ela quer vir aqui comigo, sentar e desabafar e ver que alguém prestou atenção na história dela. Então, a parte da resposta que eu quero dar, Davi, é a nossa dificuldade de abraçar a nossa vulnerabilidade. Porque nós estamos num mundo caído, nós não temos muitas certezas. O que as pessoas mais querem hoje é segurança, né? E essa segurança não vamos ter, porque existe insegurança em todo lugar. Então, o convite de um cristão, o chamado de um cristão, sabe o que é, Davi? É caminhar nu em terras incertas. Nós estamos numa terra incerta, nós estamos atravessando um mundo incerto e nós temos que entender que nós somos vulneráveis. Nós continuamos nu, porém cobertos. Se não entendermos isso e abraçar isso, a gente vai ficar paralisado em casa, com medo, nós vamos achar alguma desculpa para não encarar a realidade. E esses tempos difíceis, Davi, eu acredito que é um convite da parte de Deus na área relacional para nós, para sairmos muito mais fortes dele, para sairmos com muita mais resiliência, para talvez abraçarmos as relações que a gente nunca abraçou. E eu convido todos nós a sempre fazermos um check-up, né? Como está a nossa comunicação de forma 360 graus? Como que está a minha relação consigo mesmo? Como que está a minha relação com o próximo, com a criação e com Deus? É uma análise constante e aquela pergunta de Deus, ela precisa ser respondida. Ela é feita lá no Jardim do Éden para o homem depois que ele peca. Aonde você está? Aquela pergunta de Deus, ela é muito enigmática, porque é o único ser que não precisa fazer pergunta, mas faz pergunta. Aonde você está? É óbvio que Deus sabe aonde eu estou, mas
Deus está dando para o homem a autoridade novamente de se analisar e pensar aonde eu estou na minha relação com Deus. Onde foi que eu errei? Aonde você está na sua comunicação com a esposa, com o filho? Essa é uma dinâmica eterna, né? A gente não para de fazer ela. Então, Deus está nos convidando para essa análise. Deus está nos convidando para fazer um check-up, um checklist de como está a nossa comunicação. Lembre-se, a cosmovisão da comunicação bíblica, se eu posso colocar ela numa frase, é um Deus relacional que está se relacionando com a humanidade para que a humanidade possa criar entendimento e qualidade nas suas relações por completo. Não tem como eu amar o próximo se eu não sei relacionar bem comigo mesmo. Ou não tem como eu comunicar bem com o próximo se eu não sei comunicar comigo mesmo. É um convite, é uma equação que precisa estar integrada. E Deus quer redimir todas as áreas da nossa vida. Deus não quer redimir algumas coisas. Ele quer redimir a nossa comunicação, ele quer redimir como nós falamos, como nós ouvimos, como nós entendemos. Ele está preocupado com essa parte essencial e é a sua agenda, a criar ambientes bons para que nós possamos crescer nossas relações. Deus quer redimir tudo. E Jesus foi a resposta e é a resposta para nós, porque ele é o exemplo de comunicação. Jesus é o embaixador, ele é o porta-voz de Deus. Deus tinha uma mensagem tão importante para compartilhar com a humanidade que não adiantava mandar profeta, não adiantava escrever, mandar carta, mandar e-mail, mandar vídeo. Precisava ser presencial, ao vivo e a cores, tete a tete, carne, entendeu? E o Deus se fez carne. Ele é o embaixador da mensagem. João 1:1. E no princípio, ele estava ali, ele era o verbo. E João 1 vai fazer uma narrativa novamente dizendo que Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra na criação e agora ele é a palavra no meio da humanidade para trazer um novo significado para nós. Olha as relações de Jesus, olha como que Jesus era um ser vulnerável. Olha como que Jesus não tinha muitas garantias. Olha como que Jesus lidou com o sofrimento, como que Jesus era um refugiado. Jesus foi um exilado, um refugiado criado por famílias simples, que não teve muitas garantias, inclusive das suas relações. Ele teve pessoas que traíram ele. Teve pessoas que desistiram dele. Teve pessoas que abandonaram o caminho. Ele se sentiu lá naquela cruz em um momento único de solidão. E as nossas relações hoje, elas são contrárias, porque nós queremos o quê? Segurança. Eu quero segurança, eu quero segurança, eu quero segurança. E nós não conseguimos ver Deus vulnerável. Nós não conseguimos ver Jesus vulnerável. E foi através de tamanha vulnerabilidade de Deus e de Jesus é que nós podemos hoje ter essa conversa, que nós podemos hoje ter parte com Ele no reino dele. Se Deus não fosse vulnerável, ele teria exterminado a humanidade naquele momento do pecado. Se Deus não fosse vulnerável, ele nunca viria aqui na posição de servo para servir a humanidade. Então, é uma ideia nova para nós entender que comunicação não é papo de alguém lá dos nerds, mas comunicação é sobre a nossa identidade, sobre as nossas relações, e elas são muito profundas. E precisa ser muito trabalhado, porque não acontece da noite para o dia. É um exercício melhorar a nossa comunicação, nossas relações.